colocar para gravar e compartilhar minha tela com vocês. Então, estão vendo minha tela. Vocês estão vendo um cheque aqui no fundo, mas não é para aula de vocês, é para da outra turma o cheque. Tá? Vou passar um cheque para eles. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o nosso papo com uma perguntinha bem básica. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá? Dos três aí. Qual vocês acham que é a importância e, mais ainda, qual seria a função do departamento financeiro na opinião de vocês? Gerenciar o dinheiro da empresa. Certo? Ok, perfeito. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou quer discordar, de repente, do Oliver? Seria um controle, né, que a empresa teria do que entra e do que sai, né? Isso. Então, na verdade, duas respostas até bem alinhadas uma com a outra, né? Então, o departamento financeiro, o pessoal acha que ele só vai lá pagar as contas, né? Mas o departamento financeiro, gente, ele cuida da gestão do dinheiro da empresa. Então, é ele que vai ver, por exemplo, para pagar realmente as contas. É ele que vai ver também a questão de recebimento dessas contas. E é ele também que vai poder passar informações a respeito da saúde financeira da empresa para que a gestão possa tomar medidas, né? Então, assim, uma má gestão financeira da empresa mata a empresa. Por quê? Porque você não sabe se tem ou não dinheiro disponível, né? Ou você descobre que não tem só tarde demais, quando já não dá mais para reverter essa situação, né? E aí, nós vamos ver dentro dessa parte aqui do departamento financeiro da empresa, o que é que nós vamos ver? Eu vou elencar aqui para vocês, tá? São as aulas da apostila, não precisa anotar isso que eu vou falar agora, né? Mas nós vamos ver movimento de caixa, nós vamos ver conceitos bancários, nós vamos ver cheque e outros documentos da área financeira. Nós vamos falar sobre controle de contas a pagar e a receber. Vamos falar sobre fluxo de caixa. E vou falar uma coisa que não tem na apostila de vocês, que é o tal do DRE, tá? Que eu acho que é importante passar isso para vocês também, o DRE, ok? Então, nós temos aí bastante assunto, né, para falar. Alguns dependem de outros para existirem, né? Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um desses caras aqui, certo? Então, bora lá começar a falar sobre o movimento de caixa. Então, o que é, na opinião de vocês, o movimento de caixa, gente? É tudo que se entra e sai da empresa. Igual eu falo, um controle de tudo que se movimenta na empresa. Todas as Estamos no contas a caminho pagar. certo, nós estamos no caminho certo. É tudo que entra e tudo que sai, tá? Sim. Só que aqui a gente não vai falar da empresa, tá? O foco do movimento de caixa é literalmente aquele caixa. Quando você tem, por exemplo, ali numa loja que você foi pagar alguma coisa, que tem o caixa, o movimento de caixa mesmo, ele vai controlar essa entrada e saída. Aquela outra que é geral da empresa, né? Aí a gente vai tratar disso no fluxo de caixa, tá? Que ele é mais abrangente, ok? E por que a gente tem que fazer isso? Bom, vamos começar com um bom primeiro motivo aqui, que é a determinação legal. Ah, mas a lei fala que eu tenho que fazer o movimento de caixa? Não, a lei ela fala que eu preciso manter o meu livro
caixa, né? O que é o livro caixa? Antigamente era um livro necessariamente de papel, né? Você pode, até hoje vocês ainda acham, se for numa livraria, num momento que a gente não tiver em lockdown, vocês acham, chegar lá na livraria e falar assim, eu quero comprar um livro caixa. Ele tem, tá? Na livraria não, perdão, na papelaria, gente. Eles vendem, né? E por que a lei manda que eu faça esse registro do livro caixa? Porque tudo que entra e tudo que sai de uma empresa, mais importante que só você manter um controle ali, a lei fala que você tem que ter registro de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. E quando eu não tenho esse registro, recebe um nome especial. Que nome é esse? Já estou dando uma dica aqui, ó, com a minha mão. O Oliver falou com o microfone desligado, mas eu vi ali ele falando caixa 2. O Né? famoso caixa 2. Né? É o famoso caixa 2. O caixa 2 é o quê? Caixa 2. É quando o dinheiro entra ou sai, normalmente, principalmente o entrar, né? Sem ter esse dinheiro sido registrado lá no livro caixa da empresa, tá? Então eu preciso manter esse registro, até por questões contábeis, né? Não só pela saúde da empresa. Além disso, o movimento de caixa ele vai permitir que a gente tenha uma organização um pouquinho melhor, né, para conhecer essas entradas e saídas de dinheiro. Então, assim, o estudo do movimento de caixa ele permite que a gente conheça algumas coisas sobre a empresa. Que coisas? Então vamos lá, ó. Ele vai permitir que eu saiba qual período de maior entrada de dinheiro. Vamos colocar como uma entrada aqui, ó. Entrada de dinheiro. Dinheiro é um cifrão, né? Por quê? Porque, gente, quem já trabalhou com comércio de qualquer espécie sabe que existem períodos no mês em que as vendas aumentam, né? Normalmente são os períodos do mês mais próximos da data de pagamento, né? Porque o brasileiro não pode receber um dinheirinho na mão que a primeira coisa que ele faz é gastar. Brincadeira, gente. Tem coisas que são necessárias, mas tem coisas que a gente compra que são desnecessárias mesmo, e só comprou porque estava disponível ali a grana na nossa mão, né? Isso vai me permitir também, né, conhecer isso aqui, ele vai permitir que eu me programe, né, e que eu coloque, por exemplo, as contas que eu tenho para pagar, de preferência em uma data posterior a essa entrada de dinheiro. Para quê? Para que eu tenha o dinheiro em mãos, disponível, né? Ele vai me permitir também, muitas vezes, entender a questão de troco. Quanto que eu tenho que ter de troco disponível ali no caixa? Por que isso, gente? Porque dias que eu vendo menos, pode ser que eu não precise de tanto troco. Vou dar um exemplo. Quando eu tive a banca de revistas, né, há muito tempo atrás, falo muito tempo porque já fazem 20 anos, tá, gente? De segunda-feira, eu vendi uma média de R$ 20. Pouquíssimo, né? E no domingo, eu vendi uma média de R$ 400. Ó, que beleza, 20 anos atrás, você vender R$ 400 numa banca de revista, hein, gente? Era venda, hein? Mas o que que acontece? Eu sabia, depois de um tempo, que na segunda-feira eu não precisava de muito troco em caixa. Porque o pessoal que ia comprar sempre essa média de R$ 20, eles iam sempre com o dinheiro trocado, quase. Quase toda vez, todos eles, dinheiro trocadinho. Já no domingo, eu precisava de muito troco, porque o pessoal ia com nota alta. Por exemplo, tinha um senhorzinho, né, que ele me aparecia todo domingo por volta das 7h30
para comprar um diário da região. Gente, vocês sabem, todo jornal, a edição de domingo ela é mais cara, né? Na época, o diário de domingo custava inacreditáveis R$ 2,50. A desgraça do velho ia sempre com uma nota de R$ 50. E tinha um porquê. O que ele fazia? Ele ia comprar o jornal para trocar dinheiro para comprar pão. Tá? Nem para ele comprar pão, trocar dinheiro e vir comprar o jornal, né? Mas, então, a primeira vez que isso aconteceu, eu entrei em pânico, né? Eu liguei pro meu pai e falei, pai, passa, pega o dinheiro do caixa e traz mais troco, porque eu tô com zero aqui, né? Tem mais nada. Ele até estranhou, falou, mas não faz nem meia hora que você foi pra banca, né? Como assim você não tem mais troco? A primeira venda da manhã, né? Trocar R$ 50. Então, assim, gente, permite você conhecer as características, né, do seu caixa para você se planejar, para você se prevenir para algumas coisas. Só que olha só, o movimento de caixa ele não serve para medir nem lucro e nem prejuízo, tá? Movimento de caixa eu não sei se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Tá? Por que não? Porque ele está medindo o caixa só ali, ele não está medindo a empresa. Para medir a empresa, igual eu falei, nós vamos utilizar o movimento, o fluxo de caixa, que é mais abrangente, tá? E aí, tem mais alguns detalhezinhos que a gente precisa pegar aqui sobre o movimento de caixa, que é o seguinte: quando você vai fazer um caixa, né? Eu não sei, algum de vocês já trabalhou com caixa? Eu já, Já, a eu Jô já. também já, né? É uma delícia, né? Hum, delícia. Gostoso! Gente, por que eu tô brincando com isso? Hoje a gente tem algumas vantagens, né, para trabalhar com caixa, que é o quê? A maior parte das empresas hoje ela trabalha com sistema automatizado. Então, toda a parte de somar e calcular o movimento de caixa, ele faz automático para mim. Quando eu tive a banca, não tinha isso. A gente anotava num caderninho. Pegava lá o caderninho e ia anotando. Entrada, vendeu tal coisa, saiu tal, né? O caixa, ele é aberto mais de uma vez ao dia, normalmente, tá? Por que mais de uma vez ao dia? Porque se eu tiver dois funcionários que trabalham no mesmo caixa, quando vai trocar eu tenho que fazer o quê? Fechar o caixa daquele que estava e abrir para o próximo. Por quê? Já pensou se eu e a Lara vamos trabalhar no mesmo caixa, eu vim primeiro e aí ela entrou depois, só que nós não fechamos o caixa para fazer a troca. No final do dia deu diferença de dinheiro. E aí? Quem é o responsável, a Lara ou é o Marcelo? O Marcelo vai jurar de pé junto que a hora que ele saiu estava tudo em ordem. E a Lara vai jurar de pé junto que ela não fez nada de errado. E aí? Ah, vamos adotar o método salomônico, né? Desconta metade de cada um. Não é assim que o rei Salomão funciona, né? Vamos adotar a sabedoria do rei Salomão para resolver o problema, né? Não é um bebê, não posso cortar, mas a gente corta a dívida aí, cada um responde com metade dela, né? Devedores solidários aí. Então, assim, como que funciona essa estrutura do movimento de caixa? Quando eu abro o caixa, eu tenho um registro chamado saldo anterior, tá?
E aqui, gente, é outra coisa que é importante, né? Você conhecer o seu caixa, você conhecer a movimentação da sua empresa, porque apesar do nome ser saldo anterior, não quer dizer que eu vou pegar tudo que sobrou no dia anterior lá no caixa e vou abrir o caixa hoje com esse valor, né? Ah, tinha R$ 700 no caixa. Não, vamos abrir com R$ 700 hoje, né? Você tá louco, né? Você está querendo pedir para um assalto, você colocar já tudo isso no seu caixa, né? E aí, a gente vai registrando as entradas e as saídas. E no final do dia, a gente tem que fazer uma conta, né? Ah, Marcelo, o sistema faz automático para mim, por que eu preciso saber? Porque já pensou se o sistema dá um pau? Já pensou se dá problema na energia, acaba a energia elétrica, né? Vocês não vão lembrar, mas cerca de uns 6 anos atrás, a gente teve um problema com o fornecimento de energia aqui em Rio Preto. Num período da tarde, dia da semana, parou, o comércio inteiro parou porque não tinha energia elétrica. Né? Mandou fechar, o pessoal fechou, porque não tem luz, não tem ar-condicionado, né? Mas tem que fechar esse caixa antes de eu baixar as portas e mandar o funcionário para casa, né? E aí? Aí tem que fazer manual, né? Então, como que é a continha? Essa continha é o seguinte: saldo anterior mais entradas menos saídas. Olha que difícil, né? Muito difícil fazer essa conta, né, gente? Só que isso, né, que o sistema já faz pra gente, é só parte do problema. Por que parte do problema? Que aí vem a parte realmente chata de trabalhar no caixa. Que é o quê? Depois que o sistema calculou para mim quanto tem no caixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar o dinheiro. Né? É a parte mais chata, tá, gente? Não vamos achando, eu vou contar dinheiro, olha que gostoso, né? Se o dinheiro é teu, você pode até achar gostoso, mas como o dinheiro é do patrão, né? Você vai falar, não vai ficar nada comigo, então você vai ter que contar o dinheiro. E aí, gente, a gente tem 3 situações que. Duas que não podem acontecer e uma que deve acontecer. O valor pode bater, ou seja, tá certo. O valor pode ser menor ou o valor pode ser maior. E aí, como que fica nessas situações? Bom, se bater, tá tranquilo, né? Se bater, tá tranquilo, tá perfeito. Agora, se for menor, aí tem que saber onde foi que ocorreu o erro, né? Que erro teve, Sim. né? Se é de cálculo, uma boa pergunta. Tem que rever tudo de novo, né? A Fazer primeira uma revisão. coisa a se fazer quando dá uma diferença para menor ou para maior é contar novamente esse dinheiro. Né? Para quê? Para eu ter certeza que eu contei certo. Aí, gente, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Dependendo do quanto menor foi isso, e aí a empresa vai ter lá, né, a sua regra interna de funcionamento. Dependendo do valor, eu faço o quê? Eu vou descontar do funcionário. Porque ou foi troco errado, ou a pessoa não pagou e você registrou e não foi, né? E se for maior, vai pro teu bolso? Uhum. Ó a risada. Vai. Vai, né? Não vai. Aliás, esse aqui eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Muitas vezes é mais fácil acontecer esse cara aqui do que o do outro, tá? Sabe por quê?
a gente tem aquele negócio assim, né? Ó, esse produto aqui custa 5,99. Aí, gente, quem aqui anda com 99 centavos na carteira? Se você for pagar em dinheiro, o valor mais próximo que você vai dar é 6 reais. 90, sim. Nem, Uhum. nem moeda de um tem mais, né? E aí, o que acontece? Você entrega ali, né? O Oliver entregou para o caixa os 6 reais, o caixa deu aquele sorrisinho para ele e falou assim: obrigado, pode ir embora, né? Aí você pensa o seguinte: se cada cliente, né, ficar aí com esse 1 centavo sobrando e você pegar aí no dia inteiro, vai dar um valorzinho a mais, não vai? Agora, a gente tem um outro problema, que é por isso que não é porque automaticamente deu menos eu já posso descontar. Vocês sabem, ou deveriam saber, pelo menos, que pelo Código de Defesa do Consumidor, eu não posso lesar o cliente. E se ele bater o pé que ele quer o troco dele, eu tenho que dar o troco dele. Eu não posso dar em bala, eu não posso dar em chiclete, eu não posso dar em sorriso, né? Em agradecimento. Eu tenho que dar dinheiro para ele. Mas eu não tenho 1 centavo. O que eu tenho que fazer? Aí você arredonda, né? Eu tenho. Não, se ele quiser o troco, eu Não? tenho que devolver para ele o valor mais próximo que eu tenho. Eu vou devolver para ele 5 centavos. Só que já pensou se todo mundo tivesse consciência disso e pedisse o troco, certo? Ia dar a menos, não ia? É por isso que não é porque deu a menos que eu já posso automaticamente falar, vou descontar, né, da Jo, vou descontar da Lara, vou descontar do Oliver. Por quê? Porque isso ainda vai depender dessa situação, que eu vou ter que verificar por que faltou, né? E aí, gente, eu faço um pedido para vocês, como eu faço para todas as turmas quando eu dou essa aula, tá? Quando pegar um troco, confere. Se veio a menos, reclame, é seu direito. Se veio a mais, vamos ser honestos, devolva o a mais. Porque isso pode prejudicar aquela pessoa que está ali no caixa, né? E uma vez um aluno falou assim para mim: ah, mas é problema da pessoa, quem mandou não prestar atenção. Mas, gente, a gente passa por 1 milhão de situações, a gente pode estar enfrentando um problema em casa, a gente pode estar com algum problema na família, problema pessoal, problema de saúde, né? E você pode errar. Todos nós somos humanos, falíveis, né? E aí, só para mostrar para vocês, deixa eu ir para o nosso próximo slide aqui, tá? Ah, eu tirei. Mas tudo bem, eu coloco aqui, dá para a gente ver mais ou menos. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês veem esse modelinho aqui. Espera aí. Então, aqui, ó, a gente tem um modelo, né, de movimento de caixa feito pelo Excel, tá? Como livro de caixa do mês, né? Então ele tem aqui a descrição, né, da data, o que foi feito, se é uma entrada ou se é uma saída, né? E ele transportou do período anterior, ou seja, o saldo anterior dele era de 1.500, tá? Então ele pegou, ó, saldo atual, né? 5.000, entrou 5.000, saldo é 5.000. Saiu 3.400. O que eu faço? 5.000 menos 3.400. Está acontecendo ao vivo, né, em tempo real aqui. Entrou mais 2.500. Então, 1.600 mais 2.500
4.100. Saiu 3.500, sobrou 600. Paguei o salário do Jarbas, ó. Deve ser o motorista, né? Tô devendo 1.400. Tem uma transferência bancária para um cliente, que eu que fiz, 400. E aí vai. Então, o que, que acontece? Aqui ele está indicando vermelho, porque o meu caixa de movimentação está vermelho. Mas, é igual eu falei, eu não sei se é lucro, não paguei imposto ainda, não tive dedução, não tive nada para eu poder saber se isso aqui é lucro ou é prejuízo. Isso aqui está me mostrando uma situação dentro de um período de tempo do mês aqui. O fluxo de caixa, quando a gente estudar ele, nós vamos ver que ele vai mais além, tá? Ele vai descrever melhor as informações. Deixa eu só colocar aqui agora um quadro branco, que a gente tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês, né? Nessa questão aí do caixa. Então, gente, essa questão aqui do caixa, a gente ainda tem alguns detalhezinhos para falar que são o seguinte. Talvez você já tenha ouvido um termo não técnico, né? O pessoal fala muitas vezes da sangria do caixa. Tá? O que é sangria do caixa? O termo correto é retirada, tá, gente? O termo correto, ó, já explico o que é isso. Mas que tipo de retirada que é essa do caixa? Na maioria das vezes, é uma retirada que eu faço quando o volume de dinheiro no meu caixa está muito grande. E aí eu faço o quê? Eu retiro para evitar que fique acumulando, né, muito dinheiro ali. Por quê? Riscos, né, gente? Quanto mais dinheiro eu tenho lá, se eu sofrer um assalto, maior é o meu prejuízo. Tá? Beleza. Temos outro problema. Vamos imaginar a seguinte situação. O cliente A, ele pagou em dinheiro. O cliente B pagou no débito. O cliente C pagou no crédito. E o cliente D, você é louco e deixou ele pagar no cheque. Tá? Por que eu tenho que identificar essas 4 situações, né? Na hora de fazer o fechamento de caixa, eu tenho que identificar isso também. Esse aqui, o dinheiro já está disponível ali no caixa. Pagou em dinheiro, está na hora, na tua mão, né? O débito, ele entra rapidinho também e é garantido. Por que é garantido, gente? Porque se a pessoa não tiver dinheiro na conta, vai passar o débito? Não vai, né? Mas ele não é naquele instante, ele está na conta da empresa, tá, gente? Ele tem um prazozinho ali, dependendo da maquininha, vai levar um prazozinho para você receber, tá? O cartão de crédito também é garantido. Ele está na mesma onda aqui do débito. Só que ele vai levar um prazo um pouquinho maior do que o débito para entrar na tua conta. E o cheque? O cheque ele não está garantido. Eu não sei se vai receber ou não. Vai depender se esse cheque está cruzado ou não. Se esse cheque é pré-datado ou não, né? Então o cheque eu tenho que também ter isso. Por que tudo isso, gente, eu tenho que saber? Porque são formas diferentes que eu vou poder trabalhar. Esse que eu tenho em dinheiro, ele pode ser usado para formar o saldo anterior ali do meu caixa do dia seguinte, não pode? Tá ali, tá disponível. O débito e crédito, você não vai lá no banco sacar só para poder ficar colocando no caixa, né, gente? Normalmente não, você não vai
né? Ah, eu vou pagar uma tarifa ali no banco para poder sacar dinheiro, para poder pôr no meu caixa lá, né? Não faz muito sentido, não é nem muito inteligente. Porém, a gente tem que pensar por que eu estou falando desses dois, eu coloquei eles juntinho ali, né? Quando a gente pega as maquininhas lá de cartão, quando você contrata ela tem um prazo para o dinheiro entrar para você. Um prazo no débito e um prazo no crédito. E ela ainda não vai te devolver tudo, né? Por exemplo, eu passei lá R$ 100 no cartão. A Lara vai receber os R$ 100? Não. Não. Por quê? Porque a maquininha vai cobrar uma tarifa pelo uso do serviço, né? Eu consigo receber antes, tá? Eu posso receber isso aqui dependendo em até 48 horas, esse valor. Só que para eu antecipar esse pagamento, eu tenho que fazer o quê? Pagar uma tarifa a mais. E aí, eu vou receber ainda menos, né? Aí entra aquela questão, e aí saindo, assim, mantendo o assunto, mas saindo da apostila especificamente. Vocês já viram anúncio, por exemplo, em loja, do tipo assim, olha, é R$ 100 no dinheiro e 110 no cartão. Vocês já viram? Pode. Aí você me pegou, não sei. Até 2017 não podia, tá? Até 2017, a responsabilidade de pagar a tarifa é sua, lojista, que optou trabalhar com cartão. Em 2017, foi feita uma alteração para o Código de Defesa do Consumidor, que permite sim essa cobrança hoje. As empresas podem cobrar mais barato no dinheiro e mais caro no cartão, sob a alegação de que ela precisa pagar a tarifa, né? Depois a gente não sabe por que estrangeiro acha que é bizarro, né, trabalhar no país. Por que ele vai querer trabalhar com cartão se ele vai ter que pagar, né, cobrar mais do cliente, né? Gente, é Brasil, né? Ponto final. É assim que a gente pode justificar as coisas. Então, assim, gente, essa questão aqui eu preciso até separar por quê? Para eu me planejar, já pensando nas aulas futuras, a questão do meu controle de contas a pagar e o meu controle de contas a receber, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser lançado, né? Esses três de baixo aqui, eles vão ser lançados lá no meu controle de contas a receber. Eu ainda vou receber, tá? Só que eu preciso desse dinheiro que está aqui para fazer o quê? Pagar as contas que estão nessa outra planilha, nesse outro documento. Então, tudo isso, gente, nasce do meu movimento do caixa, tá? Por isso que eu falei, o movimento de caixa, ele é simples de se montar ele, tá? Mas ele consegue dar para gente informações muito importantes. Eu vou passar, deixa eu pegar minha apostila de exercícios aqui. Uma tarefa para vocês, daquela que a gente manda na planilha, tal, mas o meu caso, na planilha eu só vou querer o resultado, tá, gente? Eu só quero o valor final. Na página 85 do caderno de exercícios, temos aqui uma... Deixa eu tampar embaixo.
uma planilha de movimento de caixa. O que é que vocês vão fazer, gente? Eu quero que vocês calculem para mim o saldo final. Como que eu calculo o saldo final? Saldo anterior mais entradas menos saídas. Então, lá na tabela do exercício, eu só vou pedir para vocês o resultado final. Eu não quero que vocês tirem foto, ninguém precisa tirar foto, ninguém precisa preencher para mim lá na tabela o saldo atual aqui, passo a passo. Lá eu só quero a versão finalizada da coisa. Tá? É muito simples, tá, gente? Com uma calculadora na mão, não leva nem 5 minutos para resolver esse exercício aqui. É página 85 do caderno de exercícios. Combinado, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Temos 1 minuto para tirar dúvidas. Literalmente falando. Eu vou mandar para vocês, né, esses 2 slidezinhos que eu utilizei. São bem básicos, né? São só perguntas, as respostas eu fui dando durante a aula. Mas pelo menos vocês têm ali de apoio para lembrar, né? Eu gosto de tópicos porque tópicos ajudam a gente a lembrar, puxar o assunto. Certo? Combinado, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Eu que agradeço. Boa aula com a tia Luana. Obrigado. Até Tchau, boa semana que vem, semana. gente. Excelente semana. Para vocês também.